bem, mestre e aprendiz. Neste dia eu quero falar uma coisa a todos vocês. Bem, dignidade moral, ou um atributo que eu quero relatar, que eu vivi, que eu passei neste lugar. Mulheres do meu povo, mulheres da minha cidade, do meu país, um grupo altamente mundano, um grupo altamente, uma dignidade mundana, não demonstrou ter um valor moral religioso. Pensou algo assim. Cadê o louro? A garota falou, cadê o louro? Cadê o alto musculoso? Cadê o garoto louro? É o garoto louro. O garoto louro é mais bonito, o garoto alto é mais musculoso. E quando falaram assim, é o garoto louro, é o garoto alto musculoso, ainda falaram alguma coisa assim. Se isso tem a ver, se você quer inferiorizar. Aí eu perguntei, o que é inferiorizar? Aí eu comecei a entender padrões. Eu pensava, já que eles falaram o garoto louro, minha beleza não deve ser por beleza, está adequada. Já que eles falaram o garoto musculoso alto, eu pensava que a ideologia, ter ideologia moral, ter ideologia correspondente a ser uma força heróica da Bíblia, ou até Deus, ou até a força, isso também devia ser. Ter a ideologia, ter padrão moral adequado de um herói da Bíblia, como Davi, como Sansão, como um fator heróico, isso também não devia ser outra coisa. Aí cada coisa que falaram contra mim, eu dizia, essa aptidão não deve ser, isso não deve ser assim, isso só não está no lugar, essa aptidão não deve ser adequada. Aí cada uma delas, a partir do momento, falaram assim, se você quer inferiorizar. Aí eu perguntei o que inferiorizar. Aí eu comecei a entender com os filmes brasileiros, comecei a entender. Ter a ideologia no lugar de um herói da Sansão, isso é ser alguma coisa. Só ter a beleza, pelo menos adequada, no lugar de representar alguma coisa no lugar, é alguma coisa. Representar o poder maior é alguma coisa. E eu tinha transformado dia em noite, noite e dia, em 2009. Depois, em 2016, 2014, eu fiz outras coisas menores. Mas o maior ato de poder que eu fiz foi transformar dia em noite, em 2009, acelerar o tempo, na velocidade da luz, em 2009. Outros poderes menores, depois de ter sido espancado, eu fui sacrificado, e meu poder diminuiu um pouco, só fazer uma aparição, um sinal menor, o círculo vermelho eu fiz. Mas cada um do poder que eu fiz, elas diziam que não é o bastante, que nada era o bastante, depois diziam, quer inferiorizar? Aí eu comecei a dizer, então cada coisa dessa é alguma coisa, tem um percentual de ter uma importância. Mas cheguei a uma conclusão que ela assistiu uma cultura mexicana, uma cultura estrangeira. Mas para mim a cultura mexicana passa por um problema chamado Del Teorema, em relação aos Estados Unidos, uma guerra civil,
que o exército mexicano esteriliza uma parte da população, aí aquilo foi denunciado num tipo de filme latino chamado El Teorema, que eles escalam a população em relação aos Estados Unidos e o México. Quando a população fica louca, eles esterilizam. É um padrão moral que eles adotam na sua guerra civil em relação aos Estados Unidos e o México. É um padrão que a fragilidade deles no exército se resolve em outra coisa. E tem mais uma coisa. Quando eu passei por isso, eu me senti muito mal. Eu penso que isso está errado, que um povo deve reconhecer a realidade moral da Bíblia, a realidade moral de um feito heróico. Ficava numa coisa mudando de levar garotas no motel, outros, sei lá, outros lugares, e não entendia um herói do lugar. Isso é uma coisa mudando de homossexualidade, de homens que nem se travecavam e ficavam dizendo que eram homossexuais, nem se travecavam e ficavam dizendo que já vou começar com uma coisa homossexual. E aquilo diziam essa coisa mudando sem reconhecer nada. Não reconhecia nada. Só reconhecia que já ia virar bicha. Mas cadê a bicha? Quem era a bicha? A bicha eles queriam virar a bunda pra mim. Aí, ou realmente dizia essa viadagem em todo lugar, mas não reconhecendo nenhum preceito católico, budista, Maomé, nem um santo desse. Aí eu pergunto, que vazio é esse? Se só uma coisa mudando sem um princípio religioso, sem nada, de um poder de uma fé. E as garotas com imoralidade dizendo um atributo mexicano, é amante e é o dono da casa. É tanto amante, tanto dono da casa, mas vai perder a foda. Sendo que eu sou o esposo da usurpadora e sou amante da usurpadora. Dois em um. Ainda fico loucura dizendo usurpadora, como tivesse merda na cabeça. A todos no México, a todos em todos os lugares, digo uma coisa: se tem algum preceito religioso, a religião é uma coisa religiosa, qualquer atributo religioso, qualquer fé, qualquer crença de algum Deus, de alguma maneira de ecoar a uma divindade, para vocês não dizerem que isso não é importante, dizer que vamos morrer e nossa alma, nosso espírito não ir para lugar nenhum, e nós não vencermos por um atributo místico, sobrenatural, só ser bagagem humana. Isso é muito triste. Para que não fosse maior. E não pregue peças em um herói, em qualquer um que tenha uma moral de ser uma força do céu, acreditar em um poder maior. É sempre lá vocês. Boa sorte.